ela entre, penetre o mais íntimo do nosso ser. Estamos abertos. Pedimos a Deus que a palavra da vida, aquela que cura e liberta, opere livremente aqui entre nós. Em nome de Jesus. Se você crer, você pode dizer amém. Hoje nós finalizamos uma série de mensagens que tem por título Me Deixa em Paz. Temos falado sobre paz. Paz é o tesouro mais rico do nosso mundo. De nada adianta ter tudo e não ter paz. É paz que nos permite experimentar a vida com leveza, com harmonia, com equilíbrio. O nosso mundo carece de paz. E Jesus, em João 14, versículo 27, ele diz para os seus discípulos a seguinte promessa: eu estou deixando com vocês a minha paz. E ele diz: não a dou como o mundo a dá. Ele faz uma diferenciação importante. Ele diz: o mundo oferece uma paz, mas a paz que eu ofereço para vocês que me seguem é de outra natureza. A paz que o mundo conhece é uma paz muito passageira, muito frágil. É uma paz que depende das circunstâncias. É uma paz que dura o término de um problema e o começo de um novo problema. É uma paz que só subsiste na ausência de guerras. Quando surge uma guerra, um conflito, um dilema, uma crise, ela desaparece. Jesus fala: não, essa paz aí é a que o mundo conhece. Eu quero dar a vocês a paz que eu tenho no meu espírito. E ele fala sobre essa promessa poderosa de paz. E temos trabalhado esse tema a partir da vida do apóstolo Paulo. Temos explorado diferentes aspectos dessa paz prometida por Jesus. Por exemplo, na parte 1 nós falamos paz sob pressão. As pressões da vida podem nos roubar a paz. Como ter paz sob pressão? Falamos sobre isso. Domingo passado eu falei paz apesar das pessoas, os conflitos relacionais, as pessoas, suas atitudes em relação a nós, suas falas, seus comentários, seus pensamentos, suas opiniões acerca de nós podem nos roubar a paz. E eu falei como ter paz apesar das pessoas, também com base na vida do apóstolo Paulo. E hoje, para finalizar, eu quero falar sobre paz acima das preocupações. Preocupação, algo que quase ninguém aqui tem. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Deixa a sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo 4, por gentileza. Filipenses 4 é o capítulo no Novo Testamento conhecido como o capítulo da paz. Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem a Deus os seus pedidos. Não andem ansiosos por coisa alguma. É um imperativo muito fácil de ser dito, dificílimo de ser vivido. Ansiedade. A palavra ansiedade, ela vem da palavra angústia. No latim, é a mesma raiz, angústia. Ansiedade é essa angústia em relação ao futuro. Alguém já disse que excesso de passado chama-se depressão. Excesso de presente chama-se estresse. Excesso de futuro chama-se ansiedade. Ansiedade é o que acontece quando eu fico com aquela frase assim na cabeça: e se? E se eu for para a entrevista de emprego e não for aprovado? E se o cliente não fechar o contrato? E se eu voltar para a minha terra natal e nada mudar? E se estou indo para o date com o boy, você moça? Estou indo para o date com a varoa, você uma mulher de Deus, ou, no caso, um homem de Deus. Será que ele vai gostar de mim? Será que ela vai? E se? E se não der certo? Todos nós somos perseguidos por alguns e se's. E é esse e se que vai minando a nossa paz. É por isso que, de todas as definições de ansiedade, aquela que eu mais gosto é: ansiedade é sofrer por imaginação. Sofrer por imaginação. Nada aconteceu, não existe
nenhuma prova material de que aquilo que você teme vai acontecer, ou seja, o seu medo, ele não tem um objeto, ele não é objetivo, ele é subjetivo, mas você está aí, preocupadíssimo, inquieto, sofrendo por imaginação. As nossas imaginações nos adoecem, as nossas fantasias vão nos levando a sucumbir. E Paulo fala sobre isso. Ele diz: não fiquem ansiosos. Paulo, quando escreve Filipenses, ele obviamente não escreveu em português, ele escreveu em grego. E a palavra que ele usa para ansiosos, olha que interessante, é uma palavra que poderia ser traduzida como puxado por diferentes direções. Puxado para diferentes direções. É como se ele descrevesse alguém que, de um lado, está sendo puxado pelos seus medos, e por outro, puxado pelas suas esperanças. E aí eu te falo, não é assim que muitas vezes a gente se encontra? Os nossos medos nos puxam para um lado, e as nossas esperanças nos puxam para outro. Os nossos medos nos puxam para esse lugar de confusão, de dúvida, de incredulidade. E quando lemos a palavra, quando você dobra o joelho, quando vem à igreja, quando você presta culto a Deus, o Espírito Santo te puxa em uma outra direção e você está nessa tensão. Ora você é puxado a não crer, outras horas você é puxado a confiar e descansar. Horas você é puxado a saber que, calma aí, eu não sei se vai dar certo. Outras horas você é puxado a descansar na certeza de que Deus é comigo. Não me importa o que venha a me acontecer. Essa tensão de quem é puxado para diferentes direções, é isso, é a ansiedade. E o apóstolo Paulo, ele tinha muitos motivos para falar de preocupação aqui. Quando ele escreve, por exemplo, a carta aos Filipenses, ele estava preso. Ele estava preso aguardando uma sentença. Ou seja, a qualquer momento a sentença poderia chegar. E a sentença poderia ser de vida ou de morte. Ele poderia ser sentenciado a ser liberto daquela prisão ou sentenciado ao corredor da morte. Então Paulo convivia com essa ameaça, a ameaça da morte. Ele tinha todos os motivos para viver preocupado, para viver angustiado, sufocado, puxado para diferentes direções, mas ele diz, Filipenses 4:6, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de conversar com Paulo, nossa pergunta seria assim: Paulo, como eu posso viver isso? Porque o que é fácil, agora como eu posso ter paz acima das preocupações? E eu creio, lendo aqui Filipenses capítulo 4, que o apóstolo Paulo deixaria conosco pelo menos 4 conselhos. Porque eu consigo identificar aqui em Filipenses 4 expressões chaves que eu gostaria que você sublinhasse aí. Primeiro, versículos 6 e 7, sublinha oração. Ele fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Primeiro, Paulo diria assim: quem se preocupa muito, geralmente fala muito das suas preocupações e ora pouco as suas preocupações. Quem sabe, o checklist começaria com: como está a sua vida de oração? Porque não adianta boas intenções, bons conselhos, frase motivacional, não tenta não pensar nessas preocupações, não. Paulo diz assim: eu sei o que é ter motivos para ficar preocupado, e tudo começa com: vai para a presença de Deus e ora, porque orar é parar de falar com os seus medos e falar mais com o seu Deus. E eu me pergunto se não é exatamente aí o começo do nosso caminho para termos paz acima das preocupações. Falar menos com essas vozes internas nossas negativas, falar menos com a voz da nossa carne, menos com a voz da nossa incredulidade, menos com a voz dos nossos temores e mais com o nosso Deus.
Quando a gente vai para a presença de Deus, é incrível o que acontece em nós, porque o grande segredo da oração não é a oração como força para mover Deus, mas a oração como oportunidade para nós sermos movidos por Deus. Oração não é sobre eu informar Deus acerca daquilo que eu estou passando, porque de alguma maneira, quem sabe, Deus não está vendo o meu problema, a minha tribulação. Não, a essência da oração não é informar Deus. A essência da oração é eu lembrar o meu próprio coração de que o meu Deus está cuidando de mim. É por isso que o grande fruto da oração não é o que Deus fará por você a partir dali, mas o que Deus faz em você quando você está ali, na oração. Esse é o grande poder da oração. É que eu entro de uma maneira e saio de outra forma. Eu entro com um coração e saio com outro coração. Entende? Ore as suas preocupações. A gente discute muito as nossas preocupações, reclama muito sobre as nossas preocupações, comenta muito com os amigos sobre as nossas preocupações. Quem sabe, se a gente orasse mais as nossas preocupações, algo não aconteceria lá dentro de nós. E Paulo fala sobre uma oração que não é orar de qualquer forma. Ele diz a oração que nos ajuda a ter paz acima das preocupações. Ele diz oração com súplicas e ações de graças. 2 componentes. Súplicas é um tipo de oração. Súplica é a oração fervorosa. É a oração que você entra na presença de Deus para rasgar a alma, para desabafar, para colocar os seus fardos aos pés da cruz, para deixar tudo que está engasgado dentro de você diante do teu Deus. Isso é súplica. Súplica é o que Jesus fez quando ele esteve no Getsêmani. Jesus sabia, a cruz estava próxima, a sombra da cruz já cobria Jesus, e ele vai para o Getsêmani, ele se dobra diante do Pai, e ele intensamente ora, e com tanta intensidade que chegou a transpirar gotas de sangue. Até o momento em que ele se rende e diz, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, mas até o ponto da rendição, houve um processo, houve uma jornada com Deus, que ele trilhou em oração. Escuta, querido, só aguenta o peso da cruz quem vai para o Getsêmani da oração. Você tem que encontrar o seu jardim de oração, você tem que encontrar o seu lugar de oração. A oração, portanto, aqui que Paulo está falando, quando ele diz súplicas, é aquela oração que não dá para ser assim no carro. Porque tem oração que dá para a gente fazer no carro, sim ou não? Tem oração que dá para a gente fazer fazendo compra no supermercado. Tem oração que dá para a gente fazer assim antes de dormir, sabe? Fechando o olho, com um olho aberto, outro fechado. Mas essa daí não dá. Essa precisa de Getsêmani. Essa precisa de lugar, de hora, de solitude, de silêncio, de entrega. É outro tipo de oração. É essa oração de entrega total do seu ser a Deus, que vai mexendo com a alma e vai substituindo a preocupação pela confiança no cuidado do Pai. E ele diz, súplicas com ações de graças. É como se ele misturasse, ele falasse, olha, quando você quiser orar para que tenha paz, mesmo tendo preocupações, suplique, ou seja, fervorosamente, grite, clame, rasgue o verbo com Deus, mas também vasculhe sua vida e procure motivos para agradecer ao Senhor. Agradeça, porque quanto mais você agradece, mais você reconhece que há sinais da bondade de Deus sobre a tua vida, há sinais da graça e da misericórdia de Deus sobre você, que a mão do Senhor não te desamparou, que talvez a vida como um todo não está como você gostaria, mas calma aí. Há motivos para exaltar o nome de Jesus. Deus tem sido bom, Deus tem sido presente, Deus tem sido fiel. E quando começamos a agradecer, o coração deprimido vai sendo curado. É essa oração que Paulo diz, caminho para termos uma paz acima das preocupações. Então, fale menos com seus medos, fale mais com o seu Deus. Segundo, fale comigo, pensamento. Eu penso que o segundo conselho do apóstolo Paulo está aqui no versículo 8. Ele muda a temática e começa a falar sobre o nosso pensamento. E ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que for
verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ele diz, pensem naquilo que é do alto, pensem naquilo que é eterno, sólido. Ele começa falando, pensem em tudo aquilo que é verdadeiro. Sabe como as preocupações vão nos roubando a paz, quando a gente vai deixando os pensamentos negativos criarem ninho dentro de nós? É fato que ninguém consegue criar um muro e blindar a mente, de modo que a mente não seja visitada por pensamentos negativos. Isso não existe. Vez por outra, aqui ou ali, inevitavelmente, os pensamentos de desesperança aterrissam na nossa cabeça. Mas o apóstolo Paulo diz assim, olha, não tente não pensar. Isso aqui é interessante. Ele não diz no verso 8, não pense nisso, não pense no que te preocupa, não pense no que te angustia, não pense no que te aflige. Não. Ele não fala sobre o que não devemos pensar, ele foca no que devemos pensar. Porque Paulo sabe, pelo Espírito de Deus, sobre a inteligência da nossa mente, como Deus criou nossa mente, e ele sabe que pensamento ninguém combate, tentando eliminar, arrancar, remover. Não tem como passar um sabão e limpar a cabeça do pensamento albe. Mas o que fazemos é encher a nossa mente com os pensamentos que são do alto, e quão mais cheia for a nossa mente dos pensamentos do alto, menos espaço terá para aquilo que busca nos encher de ansiedade e não de paz. Pense naquilo que for verdadeiro. Ele começa com isso, verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque muito daquilo que nos preocupa são medos que nunca vão se concretizar na nossa vida. Eu vou repetir, muito daquilo que nos preocupa, nos inquieta, nos angustia, muito dos teus e se, são falsos, são enganosos. Daí ele começa dizendo, encha sua mente daquilo que é verdadeiro, porque enquanto você aceitar as mentiras do diabo na sua mente, é o inferno que vai controlar suas emoções. Mas quanto mais você crê na verdade de Deus, mais o Espírito de Deus estará no controle do teu interior. Palavra de Deus, promessas de Deus, princípios de Deus. Que tal no dia da preocupação a gente parar e dizer assim, calma aí, isso aqui é um engano, isso aqui é uma mentira, o inimigo está sussurrando para mim, as suas mentiras. Deixa eu voltar para a palavra de Deus. Senhor, eu creio que Tu és o meu pastor, como diz a Tua palavra, que Tu és o meu guia, como diz a Tua palavra, que Tu és o meu guarda, como diz a Tua palavra, que Tu és o meu provedor, como diz a Tua palavra, que Tu és o meu Pai, como diz a Tua palavra, que Tu és aquele presente, o Deus Emanuel, como diz a Tua palavra, que eu nunca estarei só, nunca estarei, futuro, verbo para o amanhã, nunca, não haverá chance ou possibilidade de eu enfrentar algo estando só. Não tem como, porque diz a Tua palavra, está escrito em Tua palavra. Não foi assim que Jesus venceu o diabo em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto? Assim está escrito, querido, é pela verdade de Deus que a nossa mente vai se alinhando com aquilo que é do céu. E aí, muitas das nossas imaginações vão se desmantelando, vão caindo, e o coração vai descansando. Pensem naquilo que é do alto. Agora tem mais. Oração, pensamento. Eu penso que o terceiro conselho do Paulo seria aqui no versículo 9. No versículo 9 ele diz assim, bom, quer paz? Paz acima das preocupações? Então olha isso. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim, no meu exemplo, na minha conduta, no meu estilo de vida, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ele está dizendo, vocês, igreja de Filipos, sabem quem eu sou, o que eu fiz, como eu vivo, minha integridade. Pois então,
vivam com coerência, vivam de acordo com a vontade de Deus, porque se vocês fizerem isso, o Deus da paz estará com vocês. E aqui vai o terceiro conselho de Paulo. Se nós queremos a paz de Deus, nós precisamos então aprender a andar com Deus da paz. Não tem como a gente pedir assim: Senhor, eu quero a tua paz, eu quero a tua paz, eu quero a tua paz. Eu tenho tantas questões que me preocupam, eu tenho tantas incertezas e inseguranças em relação ao meu amanhã. Aí Deus fala assim ao nosso coração: tá, filho, mas vamos lá, vamos ser honesto, ser sincero. Muitas dessas preocupações, não todas, mas muitas, uma parcela significativa, é resultado de escolhas, caminhos e decisões suas que não passaram pelo meu conselho. Você está vivendo uma vida, você está seguindo um estilo de vida, você está tomando decisões e escolhas que eu não estou no centro. Elas não estão guiadas por mim, elas não estão pautadas em mim. Então você quer a minha paz, você quer a paz de Deus, mas não quer o Deus da paz. A paz de Deus começa com o Deus da paz em primeiro lugar na nossa vida. A paz de Deus começa com o Deus da paz sendo o Senhor da nossa vida, o dono da nossa história, o mestre, aquele que nos orienta, aquele que nós seguimos, aquele que nós servimos. É colocar o Deus da paz no lugar que Ele é digno. O temor do Senhor, que nada mais é do que levar Deus a sério, o temor do Senhor, diz Salomão, é fonte de vida e nos livra do mal. Colocar Deus, o Deus da paz, no centro de tudo, vai economizar tanta angústia, tanta aflição para a nossa mente, para o nosso coração. Então é fato que nós precisamos de um ajuste de alma, mas também nós precisamos de um ajuste de conduta, de vida. Portanto, é orar as nossas preocupações, é pensar naquilo que é de Deus, é pensar naquilo que é do alto, mas também é viver com coerência, viver de maneira coerente, coerente com o Evangelho, coerente com Deus que nós amamos, coerente com a fé que nós professamos. Mas por último, eu quero encerrar com esse quarto e último conselho, que é contentamento. Essa é a quarta palavra, eu encontro aqui no versículo 11 e 12. O apóstolo Paulo diz assim: eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, porque eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Oração, pensamento, vida, agora ele vem e desemboca nessa de contentamento. Quer ter paz acima das preocupações? Então aprenda o segredo de viver contente. E é segredo mesmo, porque contentamento não é algo simples, fácil, natural. Aliás, a nossa tendência é para o descontentamento. Hoje, no nosso mundo, nós somos descontentes. Por exemplo, quantas pessoas são descontentes com quem são? Olham no espelho, olham para si e são descontentes. São descontentes com o corpo que têm, descontentes com os talentos e dons que possuem, a personalidade que carregam. São descontentes com as virtudes que não conseguiram ainda alcançar, os pecados que não conseguiram vencer. Aí já vai alguém saltar da cadeira e vai dizer assim: pastor está pregando para a gente se conformar com quem a gente é, essa tal de autoaceitação. Não, querido, eu não estou falando aqui de resignação, mas o que eu estou dizendo é que há um descontentamento que vai matando a alma, e não poucas pessoas vivem atoladas nisso, nessa autoflagelação. Eu não sou tudo aquilo que eu deveria ser. Vive em um conflito interno, um conflito entre você e você, e enquanto você não fizer as pazes com os teus inimigos internos, você não vai descobrir esse segredo chamado contentamento. A gente é descontente com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente tem. E nesse mundo de rede social, então, para ser refém da comparação é daqui para ali. Às vezes a gente consegue algo, mas chega na casa de alguém, poxa vida,
O meu novo é o ultrapassado do outro. A minha conquista é fichinha para ele. A gente vai ficando descontente com aquilo que nós temos. Com aquilo que nós temos. Até porque a gente sempre se compara com o acima, nunca com o abaixo. E eu sei que você entende quando eu falo acima e abaixo. Não é de maneira pejorativa. É só para simplificar. Descontente com o que temos. Nós somos descontentes com as circunstâncias na qual estamos inseridos. Tem gente que amanhã, segunda-feira, é um terror. Porque vai voltar para um lugar que não quer, para um trabalho que não gosta, para ver a cara de gente que também não gosta. E para fazer aquilo que também não gosta. Um dia gostou, mas não gosta mais. É descontente com onde está. Quem é, com o que tem, onde está. Enquanto as luzes se apagam, o louvor retorna, quero encerrar com isso. O problema desse descontentamento aí, é porque ele vai fazendo com que a nossa felicidade fique sempre em um lá. Lá, um dia, quando as minhas circunstâncias mudarem, quando a vida se apresentar para mim de outra forma, aí sim eu vou ter paz, aí sim eu vou ter contentamento. Não, você não vai ter contentamento. Se a vida se apresentar de outra forma, você vai ter a reação mais natural, mais esperada de qualquer ser humano. Ficar feliz, pô, melhorou, a vida está melhor. Esse contentamento aqui de Paulo é algo extraordinário, não é algo comum. Ele está falando sobre um outro nível de vida e uma outra maneira de se relacionar consigo, com o que se tem e com a vida. É isso. Porque o apóstolo Paulo, quando ele usa a palavra contentamento, a palavra em si já carrega uma mensagem. Contentamento vem de conteúdo. Contentamento vem de encontrar paz nos meus conteúdos interiores. Contentamento vem de eu não preciso daquilo que está do lado de fora, não. As minhas raízes ou as raízes que eu uso para drenar e sugar valor, sentido, significado e propósito para a minha vida, elas estão aqui dentro de mim, elas drenam de dentro de mim, dos meus conteúdos interiores. E qual o nosso conteúdo, senão Jesus Cristo? Cristo Jesus é o conteúdo do qual nós precisamos derivar satisfação para a nossa vida. Veja bem, contentamento com quem nós somos, contentamento com quem você é, até que Jesus se torne a base da sua satisfação, o conteúdo do qual você deriva sua identidade, meu amigo, você vai continuar descontente com quem você é, até que alguém valide, alguém comente, alguém aplauda, até que você atinja um corpo A, uma estética B, uma inteligência C, sabe? Você vai estar refém disso aqui, ó, que está do lado de fora. Agora, quando Jesus é a base da sua satisfação, quando Cristo é o conteúdo interior, Ele está aqui dentro de você, e é dele que vem a sua satisfação. Aí, meu irmão, Jesus olha nos teus olhos, e Ele diz, é fato que você não é tudo que deveria ser, e tudo que poderia ser, mas você é meu filho amado, você é perdoado, você é redimido, você é justificado pelo meu sangue, você tem um assento na minha mesa, você tem um lugar no meu reino que é eterno. Opa, as coisas vão mudando dentro de mim, e de repente eu olho e digo, estou contente, não com quem eu sou, mas com quem eu sou em Cristo Jesus. Contentamento com aquilo que eu tenho. A gente nunca vai ter o suficiente, você sabe disso?
Porque se o suficiente não for suficiente hoje, ele nunca será suficiente. Se o suficiente não for suficiente hoje, nunca será suficiente. Nunca. Sempre vai estar faltando alguma coisa, sempre vai dar para melhorar, sempre. Até porque você já percebeu, se você já tem aí uma caminhada na sua vida, você pode notar que hoje você tem aquilo que um dia, quem sabe você, nem imaginava ter. Mas a conquista do agora venceu. A validade, já venceu. Entende? Você já está olhando para um depois. Aí Jesus olha para a gente e fala assim, mas calma aí. Contentamento, conteúdo, tem que vir de dentro, viva de dentro para fora. Ei, drene de mim, Jesus, Cristo, seu contentamento com aquilo que você tem. Talvez você não tem tudo aquilo que deseja, mas em mim, primeiro você tem tudo aquilo que precisa, e segundo, em mim, você está suprido, provido, preenchido com aquilo que você já alcançou e já conquistou. Contentamento com as nossas circunstâncias. Quem sabe você está olhando, está dizendo assim, hoje vivo algo na minha vida que tenho muitos incômodos e muitas insatisfações. Ok, acontece. A vida passa por seus vales, passa por seus desertos, passa por seus momentos áridos. Como responder a tudo isso, diria Paulo, aprenda o contentamento no meio disso tudo. E aí você fala, mas o que é esse contentamento? Aí Jesus fala, conteúdo. É você drenar do que está dentro, e o que está dentro é Cristo. E quando você coloca as suas raízes em Cristo, está desconfortável aqui do lado de fora, mas em Cristo, de Cristo, mesmo na mais dura circunstância, eu consigo, por exemplo, drenar crescimento, amadurecimento, aperfeiçoamento, propósito. Que palavra poderosa. Que palavra que tem tudo a ver com contentamento. Porque a grande verdade é que só chega nesse lugar que Paulo chegou de contentamento, com toda e qualquer circunstância. A gente só chega nesse lugar de falar o que Paulo disse, olha, já sei o que é estar no pior e no melhor, e em ambos estar bem. Quando a gente absorve plenamente essa ideia, propósito. O propósito da minha vida é Jesus Cristo. O propósito da minha vida é amar a Jesus, é servir a Jesus, é seguir a Jesus, é testemunhar de Jesus. E gente, vamos ser sinceros, a gente segue a Jesus para ter uma vida boa, ou a gente segue a Jesus para servir a Jesus? Porque eu não sei você, mas eu gostaria de servir a Jesus, mas ter uma vida boa. E aí Deus fala assim, João, em alguns momentos isso será possível. Mas quando não for, contente-se com me servir, com me glorificar, com me adorar, com dar testemunho de mim no meio da sua circunstância indesejada. Eu quero finalizar com isso. É o que eu descubro com Atos capítulo 20. O apóstolo Paulo estava se despedindo da igreja de Éfeso, e aqui, em Atos 20, 24, ele fala que o Espírito Santo tinha dito para ele, Paulo, ir para Jerusalém. E quando ele vai a Jerusalém, ele sabe que ali em Jerusalém, ele será recebido com pedras, não com aplausos. Ele sabe que em Jerusalém, resistências, oposições e problemas lhe aguardavam. Aí sabe o que ele fala? Todavia não me importo.
Não me importo que Jerusalém vai ser duro, difícil, complicado, doloroso. Não me importo, porque o meu contentamento não está na qualidade das minhas circunstâncias. O meu contentamento está aqui, ó. Não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se eu tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: a minha vida é sobre servir a Jesus Cristo. A minha vida é sobre completar o que Cristo quer de mim, o que Jesus deseja de mim. E eu quero repetir para você. Você que está vivendo um por enquanto na sua vida, porque às vezes a vida tem esses por enquantos. O que é o por enquanto? Enquanto a situação não melhora. Enquanto a minha oração não é respondida, enquanto essa página não vira, enquanto essa luta não acaba, você que está no enquanto, lê Atos 20, 24, porque esse versículo está dizendo assim para a gente: não é depois, não é chegando lá depois do outro lado, não, é no teu enquanto, no enquanto a vida ainda não é do jeito que eu queria, uma coisa só me importa, é no meio disso tudo, eu completar a corrida que Deus tem para mim, e cumprir o propósito que Ele me designou para cumprir. Eu quero amar a Cristo, eu quero servir a Cristo, eu quero dar testemunho de Cristo, eu sou de Cristo Jesus. Esse caminho, oração, pensamentos, vida, contentamento, é um caminho que começa assim. Oração, preciso orar. Pensamento, preciso pensar naquilo que é do alto. Vida, alinhar minha vida com a vontade de Deus. Mas a radicalidade dele se encontra aqui nesse último passo. A radicalidade desse caminho está aqui nesse último passo, nesse contentamento, é ser totalmente, integralmente de Jesus Cristo. Então hoje, eu queria convidar você a orar suas preocupações, a entregar tudo para Deus, a nós colocarmos nossa vida nas mãos do Senhor, e a ouvir o Senhor nos perguntando: ei filho, se você quer paz, acima das preocupações, ore mais, pense mais no que é do alto, coloque no centro da sua vida o Deus de toda paz, e por último, contentamento. Comece a viver a partir desse conteúdo poderoso que é Cristo Jesus em você. Seja dele, viva por Ele, sirva Ele, testemunhe dEle, em o nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Feche os teus olhos.